Essa matéria de educação cristã, já havíamos começado a tratar aqui em relação à educação, a evolução, né, do processo da educação cristã. Acabamos de falar sobre escolasticismo, entramos um pouco no assunto da educação dentro da Reforma Protestante, e agora eu quero me aprofundar na questão da educação dentro do âmbito da Reforma. Então, as diversas ramificações, né, que tiveram origem aí com a Reforma Protestante, e a modificação do quadro histórico de modo geral, mas especificamente a atenção que o mundo protestante deu à questão educacional, né? Como eles se dedicaram, né? Como o mundo protestante de fato se empenhou de uma maneira muito séria, muito importante, muito abrangente, e como eu já havia tratado em outras aulas, essa correção necessária que se deve fazer a essa conceituação incorreta que havia em chamar a Idade Média de Idade das Trevas, e na verdade entender que muito conhecimento se produziu durante a Idade Média, importantes instituições surgiram e formou-se toda essa base para a sociedade ocidental, né, a partir dessa construção de conhecimento dentro da Idade Média. Todavia, isso estava um tanto recluso a algumas castas da sociedade. Então, a aristocracia, né, a alta burguesia, o clero principalmente, né, eram detentores aí deste conhecimento durante a Idade Média. Até que, com o advento da Reforma, vamos ver agora uma releitura, né, desse conhecimento que foi produzido, com uma ótica agora a partir da Reforma, né, dos ideais que foram elencados na Reforma, por exemplo, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, né? Então temos aí alguns ideais que foram apregoados durante a Reforma e que nortearam a ação agora dessa igreja, saída de dentro da Igreja Católica, constituindo uma teologia à parte, constituindo toda uma filosofia mesmo, né? Toda uma filosofia, uma visão geral de mundo, uma cosmovisão à parte da Igreja Católica Romana. E não apenas isso, mas uma visão que propunha uma universalização do conhecimento com a iniciativa de educação, né, de todos os povos em todas as suas classes sociais, para a aquisição, né, das ferramentas de leitura e escrita, e assim poderem ter acesso direto à Sagrada Escritura na sua língua, tá certo? Traduzida para a sua língua materna, né, o seu vernáculo, e assim cada cristão pudesse exercer, né, o seu papel dentro do cristianismo de modo geral, né? Possa exercer o seu sacerdócio, conforme a visão de Martinho Lutero. Então eu quero trazer a contribuição importantíssima aqui do livro Enciclopédia do Protestantismo, de Pierre Giesel e Lucy Kainel. Tá, ok? Vamos fazer a leitura a partir da página 552 até a página 563, com as subdivisões, tratando especificamente em relação ao desenvolvimento e a valorização da educação dentro do contexto da Reforma Protestante. Ok? Então, dando início aí a nossa leitura e a nossos apontamentos com introdução ao protestantismo, um projeto educativo. O protestantismo, um projeto educativo. Veja só. Página 552 da Enciclopédia do Protestantismo. Ao criticar o magistério da Igreja e afirmar o sacerdócio universal dos fiéis, a Reforma promoveu a formação religiosa individual. As pessoas deveriam estudar pessoalmente os textos bíblicos e conhecer os ensinamentos básicos da fé cristã. A distinção entre fé explícita e fé implícita se viu relativizada, já que cada protestante deveria dar conta de sua fé. Então veja a partir daí uma nova atitude, uma nova ação, uma nova postura, uma nova maneira de ser. Então a visão protestante, a visão reformada sobre a fé do indivíduo é de que ele precisa zelar pela sua fé. Ele não entrega a sua fé a um sacerdócio oficial, um sacerdócio profissional. Ele não confia a sua fé a ritos, né, a ritualística simplesmente. Ele tem que exercer uma fé pura, uma fé, uma fé, vamos dizer assim, uma iniciativa própria, ok?
uma fé que parta da sua própria iniciativa, que não confie simplesmente nos sacramentos impetrados por um sacerdócio oficial de uma instituição. Ele tem que ter uma fé cuja iniciativa principal está nele. Tá certo? A iniciativa para o interesse na busca pelo conhecimento bíblico, a prática, né, dos textos bíblicos na sua própria vida, seguir, né, colocar em prática, colocar em ação os mandamentos que o Senhor destina a ele. Assim ele exerce um sacerdócio sobre a sua fé. Mas para que tudo isso seja possível, então temos aí colocado um ideal. Para que seja alcançado, serão necessários instrumentos, né, instrumentos suficientes para que ele possa ter este grau de autonomia. Dentre esses instrumentos, as ferramentas da leitura e da escrita. Com isso já temos um incentivo, né? Já temos aí uma indução para que as pessoas despertem, de modo geral, o interesse pela leitura escrita, o que não era muito comum. Geralmente as pessoas confiavam a sua salvação ao sacerdócio estabelecido. Então o sacerdócio é que se virava com essa questão, né, de, vamos dizer assim, garantir, né, a sua salvação através, né, de todos os sacrifícios realizados, a missa, né, através da hóstia, o batismo dentro da igreja, a extrema unção, a missa de sétimo dia, ok? Então as indulgências, né, as indulgências que foram tão provocativas em relação ao movimento da reforma. Então tudo isso constituía um meio pelo qual a pessoa delegava a sua salvação à instituição e ao sacerdócio. Agora isso será invertido, né, com esta visão da reforma protestante, fazendo com que as pessoas agora fossem, né, elas tivessem a responsabilização pela sua salvação, sendo elas sacerdotes da sua própria fé. Temos aí já uma mudança de paradigma, né? Mudança de visão geral em relação à vida. Deixa eu dar continuidade aqui, deixa eu só me encontrar. Enquanto no catolicismo o sentimento religioso é mediado por uma miríade de objetos que podemos contemplar ou tocar, no protestantismo a mediação se efetua sobretudo pelo livro. O protestantismo é uma religião de letrados, e é incontestável que a invenção da imprensa e os 10% de leitores em certas regiões da Europa favoreceram a expansão da reforma. Mas o próprio protestantismo, em seus diversos aspectos, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da leitura e a valorização da instrução, principalmente a partir dessa nova atitude em relação à fé individual. Uma vez que serão sacerdotes de sua própria fé, uma vez que têm o direito, também a necessidade, também a obrigação de consultar a Sagrada Escritura para se conduzir durante a sua vida, então está se instigando as pessoas a quererem, a desejarem, a buscarem conhecimento. Okay? Então temos aí uma religião do conhecimento, né, dos letrados. Há uma afinidade imediata entre protestantismo e educação. Se a igreja pode errar e se os clérigos não transmitem necessariamente de modo fiel a verdade cristã, é preciso poder verificá-la por si mesmo. Veja aí, né? A atitude que será então incentivada, desenvolvida. Praticar o livre exame, o que implica uma formação individual, seja qual for a condição da pessoa. De um lado, o individualismo religioso e a desclericalização, ou seja, a retirada dessa extrema autoridade que era relegada, né, que era delegada aos clérigos, né? Então, tem essa desclericalização. Agora, os cristãos, os fiéis, individualmente exercem o sacerdócio, a responsabilidade sobre a sua salvação e o interesse pela leitura e entendimento dos textos sagrados. De outro, a mediação essencialmente pelo livro. Eis as componentes que associam o protestantismo à educação. É por isso que o protestantismo é um projeto educativo. Em seu livro L'Armée Nouvelle, O Novo Exército, Paris Edition Sociales, 1977, correlacionando o protestantismo à burguesia, Jean Jaurès percebeu o alcance pedagógico da reforma.
Foi a reforma, tendo a burguesia como grande força, e não é estranho, uma vez que era detentora, né, de certo poder econômico, e não estava tão atrelada ao tradicionalismo que era o tradicionalismo, né, que estava presente dentro da grande instituição da Igreja Católica, né? Então a burguesia queria mais liberdade, a burguesia queria mais autonomia, a burguesia queria sair fora daquelas correntes, né, que aprendiam dentro do tradicionalismo da Igreja Católica, e principalmente estabeleciam um abismo entre os especialistas, né, aqueles que conheciam latim, aqueles que eram clérigos, aqueles que eram especialistas, e as demais pessoas, né, que estavam afastadas aí do conhecimento em alto nível. Então, a burguesia queria romper esse abismo, queria acesso, queria mais influência, mais poder. Então, com isso, despertou cedo o interesse dela, né, por essa nova proposta de aquisição do conhecimento, um conhecimento mais livre, um conhecimento mais popularizado, né? Então, não é nada estranho que a burguesia tenha se voltado logo, né, para essa iniciativa. Como uma grande força que se apaixonou pela instrução do povo. O movimento quis que todo homem aprendesse a ler, mas qual livro? Aquele de onde se extraiu a vida do movimento. É com a leitura da Bíblia, traduzida por todo canto para a língua vulgar, que os povos aprenderiam a pensar. Com a Bíblia belicosa e rude, cheia de murmúrios, gritos e revoltas de um povo indócil. Está na página 272 do livro dele. De fato, por muito tempo, as populações protestantes se distinguiram das demais por um índice superior de alfabetização e escolarização. Isso impressionou Max Weber, que em A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, 1904, 1905 e 1920 também, notou que na região de Baden, cuja porcentagem de protestantes não excedia 37%, havia 43% de estudantes protestantes entre os alunos do Gymnasien e 51% dos Hohere Burgenschulen em 1885 e 1891. Se nos anos de 1960 essa diferença ainda podia ser sentida na Alemanha Ocidental, país misto, católico e protestante, na Suíça havia praticamente desaparecido. Outro país confessionalmente misto, uma pesquisa efetuada em escala federal em 88 e 89, constatou, considerada sob o ponto de vista do nível de formação atingido, a distância entre católicos e protestantes é insignificante. Roland J. Campiche, temos aí 1992, página 59. Então temos aí a constatação, né, desse interesse desde os primórdios, né, da reforma, esse grande interesse pela aquisição de conhecimento, assim sendo um movimento que recém-surgido, logo pôde igualar, né, em presença nas universidades aos católicos que estavam instituídos já há muitos séculos. Então vemos aí que é um movimento que de fato veio promover esse desejo, esse amor pelo conhecimento, motivados aí pelo desejo de conhecer a Bíblia Sagrada, né? Então temos aí o grande objetivo, e ele vai refletir, né, em outras esferas de conhecimento também, começando pela Bíblia Sagrada e expandindo, né, o raio de conhecimento em outras ciências. Continuando aqui, a proclamação protestante do sola escritura, somente a escritura, culminou na edificação de novas sociedades religiosas, mas ao mesmo tempo exacerbou o individualismo religioso, comportando o risco de uma proliferação abusiva da comunidade dos fiéis. Se a instituição da igreja era falível, se a verdade religiosa precisava ser confirmada somente com a escritura, cada um poderia alegar o acesso à verdade a partir da leitura dos textos bíblicos. Cada protestante poderia se tornar, como percebeu Boileau, um papa de Bíblia na mão. Um papa de Bíblia na mão. Veja só, né, como caracterizou aí. Realmente é um dos efeitos, né? Então, infelizmente haverá alguns males, mas não excede o número de vantagens, não excede o volume de benefícios, tá ok? Há sim aqueles que se individualizam, que se revoltam contra toda a instituição, que querem fazer prevalecer a sua exegese particular, mas isso, mesmo com esses males, isso não é maior, não excede
o número de benefícios causados aí por esse incentivo à aquisição de conhecimento, tá ok? A Bíblia é devolvida aos fiéis, mas os fiéis devem ser não apenas suficientemente instruídos para ler, mas também orientados para ler corretamente. É onde entra uma exegese, uma hermenêutica bem orientada, sadia, valorizando a interpretação, a Bíblia intérprete de si mesma, ok? Então, não fazer a exegese, né? Inserir na Escritura aquilo que você quer ver nela, mas a exegese, permitir que a Escritura lhe mostre aquilo que ela está apontando, dizendo, direcionando. Valorizar a educação significou também na reforma o surgimento dos educadores e a afirmação do poder dos mestres e doutores. A gente viu aí no surgimento da escolástica, as grandes universidades e as agremiações, quando temos aí o contexto da Itália, no qual as agremiações de alunos que eram fortes e ditavam regras aos professores, tá ok? Agora, no contexto da França e da Inglaterra, eram as agremiações de professores que eram preponderantes, eram fortes e conseguiam de fato impor um regramento aos alunos, inclusive regramento sobre a sua conduta, né? Até sua conduta à mesa. Então temos aí diferentes realidades, e com o surgimento do protestantismo percebe-se então o fortalecimento da questão do mestre, né, e sua autoridade diante aí dos educandos. Afirmação do poder dos mestres e doutores. Substituiu-se a autoridade da instituição pela autoridade do professor, o que passou a legitimar o pastor em vez do poder sacramental, não simplesmente sacramentalismo nem clericalização, mas o poder sim daquele que comunica a palavra, né? Comunica o evangelho. Foram seu conhecimento das Sagradas Escrituras e sua capacidade de uma exposição clara do conteúdo com explicações convincentes sobre as implicações práticas desse conhecimento. O pastor protestante vestiria simbolicamente a toga universitária para celebrar o culto. É uma característica, né? Ela demonstra aí o valor que está dando à prática, né, da explicação, né? A prática do esclarecimento que está prestando sobre o conteúdo bíblico. Tanto que é como se ele vestisse a toga do mestre da universidade, né? Tratava-se de instruir os fiéis para edificá-los. Para isso seria necessário iniciar o processo na infância. Olha só a mentalidade, né, que é desenvolvida aí no meio protestante, e a educação alcançando desde tenra idade. Ok? A reforma também deu ensejo aos catecismos. O Catecismo Maior e o Menor de Lutero, de 1529. O Catecismo da Igreja de Genebra, da Pluma de Calvino, de 1542. E a busca pedagógica apropriada para cada idade, né? Quando você tem aí uma educação que seja direcionada, né? Que esteja em acordo com a capacidade de desenvolvimento, de acordo com a sua idade. Então, surgimento de uma pedagogia, né? Uma pedagogia profissional, uma pedagogia científica, né? Que depois se associará bastante ao conteúdo de psicologia, com a pedagogia que temos na atualidade. Mas vemos que há um fortalecimento da pedagogia dentro do âmbito da reforma protestante, um interesse pela busca do conhecimento. Com o objetivo de promover a educação religiosa, a reforma acabou favorecendo a educação em geral. O paradigma, né, a busca era a educação religiosa, mas isso refletiu sobre a educação de modo geral, uma vez que aprimorou-se a técnica, né? Uma vez que se despertou o interesse, as pessoas vão prosseguir, né? Uma vez que agora estão desejosas da aquisição do conhecimento, sabem do valor, sabem das vantagens, né, de se adquirir conhecimento, elas buscarão esse conhecimento agora de uma forma geral, ok? Então tem aí uma valorização da busca pelo saber, pelo conhecimento. Vejamos como esta ênfase se manifestou desde a reforma até os nossos dias, assim como seus resultados. Vamos seguindo aqui agora para um contexto no qual ele vai nos dar um histórico, né, desse desenvolvimento da educação e essa potencialização, né, dessa busca no contexto da reforma protestante. 5 solas, né, conforme presente em tela aí. Primeiramente mostramos Martinho Lutero apregoando as teses, né, pelas quais ele conclamou a igreja para um debate.
95 teses. E agora os 5 solas que estão presentes aí, os ideais, né, da Reforma Protestante: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christo, somente Cristo, né, não mais o Papa, né, como o vigário de Cristo, mas Cristo, né, diretamente; sola Scriptura, né, somente as Escrituras, não toda a carga de concílios, de teólogos, né, e de bulas, né, e de documentos papais, mas a Escritura, diretamente a Escritura. E soli Deo glória, somente a Deus, né? A glória somente a Deus. Então, os ideais da reforma, a herança da reforma. Vamos dar prosseguimento. Diante dos transtornos provocados pelo movimento evangélico, entre aspas, colocado aqui, que atingiu os conventos, chegou a desestruturar as escolas das ordens religiosas. Então, a estrutura que havia, né, antigamente causou aí certo tumulto, né, nessas estruturas, abalando-as. E de tendência como a de Thomas Manze, que considerava o ensino supérfluo, Lutero, em 1483 a 1546, defendeu com vigor a instrução. A partir de 1520, em A Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca da melhoria do estamento cristão, Lutero pede que sejam abertas em cada cidade e em cada vilarejo uma escola para moços e uma para moças. É interessante que nós vimos essa atitude quando estudamos, né, durante o processo que estamos estudando aqui a educação cristã, no momento em que falamos especificamente sobre a educação hebraica. Então vimos que os hebreus também se comportaram dessa maneira, universalizando a educação para seu povo, né, de fato propagando, divulgando de modo geral, e principalmente com o advento do cristianismo, quando o cristianismo se fortaleceu e começou a ganhar muitos adeptos, eles redobraram, né, essa ênfase sobre a educação dentro das tradições hebraicas, e essa foi uma atitude muito sábia por parte dos hebreus, ok? E agora a reforma repete essa estratégia, por isso que os resultados são vistos até hoje com as nações mais desenvolvidas do mundo, sendo elas, na verdade, de matriz protestante, sendo elas, né, de modo geral, adotando uma fé reformada. Tá, okay? Então temos aí esta realidade. Pode ser comprovada aí com estudo sociológico, né? Qualquer estudo sociológico comprova esta realidade. Lutero definiu com vigor. Lutero pede que sejam abertas escolas. Continuidade aqui, em 1524, lança um apelo aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas. E em 1530 proferiu um sermão sobre o dever de mandar as crianças para as escolas. O valor que Martinho Lutero estava dando à educação desde a mais tenra idade. Veja só. Para Lutero, isso significava não só tomar conta da juventude, mas não só tomar conta de uma juventude, mas também cuidar da cidade em geral. Para uma cidade, o que representa a maior e mais bela das prosperidades, para uma cidade, o que representa a maior e mais bela das prosperidades, a salvação e a força, é poder contar com muitos cidadãos eruditos, inteligentes, honrados e bem instruídos, que possam assim descobrir, conservar e utilizar com excelência os tesouros de todo tipo de bens. Palavras aí de Martinho Lutero, né, enaltecendo a educação. A preocupação de Lutero não se limitava à formação de uma elite, mas incluía também recomendações para uma instrução de base em escolas populares para todos os moços e moças, que os rapazes sejam enviados para determinada escola todos os dias durante 1 hora ou 2, e que no resto do tempo sejam postos para estudar em casa, aprendendo uma profissão ou outra atividade desejada, de modo que as duas coisas caminhem em paralelo durante todo o tempo em que for jovem. Da mesma forma, a menina dispõe de tempo suficiente para frequentar a escola durante 1 hora, sem com isso negligenciar as tarefas de casa. Então temos esta ênfase na educação, e não somente isso, mas um avanço extraordinário com a visualização da educação de homens e mulheres. Então, enquanto nas tradições antigas a mulher veio sendo desvalorizada ao longo da história, tanto dentro
do cristianismo, né, com o advento aí do cristianismo, com Paulo, por exemplo, com o Cristo, né, a forma como ele, ministrando os ensinamentos, ele permitia que mulheres tivessem sim acesso aos seus ensinos, né, tivesse acesso à sua pessoa, diferentemente dos mestres, né, que haviam em torno dele na época. Então Cristo favorecia, Paulo também favoreceu a atuação forte da mulher dentro da igreja, e vemos a reforma retomando isso, quando valoriza, né, que moços e moças recebam educação, não somente pessoas da aristocracia, mas pessoas de modo geral, até as pessoas mais pobres, seja-lhes ministrada uma educação de base para que possam ter pelo menos algum instrumento, né, por meio do qual possam adquirir conhecimento. O reformador humanista Philippe Melanchthon, 1497-1560, colaborador de Lutero, foi o criador do primeiro sistema escolar protestante. Costuma ser chamado preceptor da Alemanha. E veja que a Alemanha se tornou rapidamente uma nação extremamente desenvolvida, né? Então a Alemanha, de fato, hoje uma grande nação, tendo passado os terríveis, né, tempos, né, no qual foi atraída para ideologias coletivistas, né? Depois, passada essa fase terrível, eles de fato retomam aí a sua grandiosidade, né, como nação que tem amor, que tem dedicação no conhecimento, nas ciências, né, na literatura, nas ciências de modo geral. Então a Alemanha demonstra aí ser uma grande nação pelo apreço que tem desde cedo pelo conhecimento. Temos aí Philippe Melanchthon participando dessa história, colaborador de Lutero, né, e sistematizador de um sistema de educação, a pedagogia protestante, caracteristicamente protestante. Martin Bucer, 1491-1551, o reformador estrasburguense, também considerava primordial a formação, já que considerava que a reorganização e a expansão da escola estavam ligadas à renovação da igreja. De modo significativo, quis integrar os professores ao trabalho dos sínodos e redigiu no mesmo ano, em 1534, uma ordenança escolar e uma ordenança eclesiástica. É autor de 2 catecismos. Uma de suas maiores contribuições talvez seja a criação, em 1538, em Estrasburgo, do ginásio que, sob a direção de seu primeiro reitor, Jean Sturm, 1507 a 1589, tornou-se uma escola renomada de retórica, piedade e belas letras. Do ginásio nasceria em 1621 a Universidade de Estrasburgo. Para Bucer, conforme escreve Gottfried Hamann, a igreja seria uma instância de formação contínua. Ele cita aqui um livro em francês mencionando essa questão de Bucer e o relacionamento com a Universidade em Estrasburgo. Entre a seita e a caridade, projeto de igreja do reformador Martin Bucer, Genebra, Labor et Fides. Esses laços entre a reforma e a ênfase na educação podem ser melhor ilustrados com o exemplo da cidade de Genebra. Em 1536, ao assumir a fé protestante, decidiu tornar obrigatória a escolaridade pública. Veja aí, né? O pioneirismo, né, na escolaridade pública tomada aí por Genebra. Algo inédito na Europa. Essa ênfase também foi assumida pela reforma calvinista. Foi João Calvino, 1509 a 1564, que fundou em Genebra a Academia Futura Universidade, com Teodoro Beza como primeiro reitor. Em Lausanne, a Academia Futura Universidade foi fundada em 1537, um ano depois da adoção da reforma. Dessa escola originou-se toda uma elite culta que difundiu a reforma por toda a Europa. Foi, para começar, a grande obra a ópera magna, né, de Calvino, as Instituições da Religião Cristã, que recomendo a leitura a todos, uma obra grandiosa, uma maravilhosa. E depois a questão, né, de Genebra, né, ter se tornado esse grande centro de formação. Então a reforma, que estava aí lutando, né, para se afirmar dentro do território europeu,
expandindo, né, indo para as Ilhas Britânicas e depois indo para